Bom dia aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação ao vivo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos mais um capítulo para a gente começar a estudar ele. A gente vai estudar ele em duas partes, né? Nós vamos estudar ele em duas partes. Parcialmente, né? É o capítulo 7 da parte A, que traz o seguinte tema: perfil e mérito da fé do investidor e preparativo com estatuto para iniciar a obra. Esse capítulo aqui tem 54 versículos. Versículo 1: e pouco a pouco, com muito cuidado, deve reter recurso para fazer reserva e fundo para capital de giro nos negócios, cortando desperdício, extravio, pagamento indevido, roubo e outras perdas. Vamos repetir mais uma vez o versículo 1. E pouco a pouco, com muito cuidado, deve reter recurso para fazer reserva e fundo para capital de giro nos negócios, cortando desperdício, extravio, pagamento indevido, roubo e outras perdas. Versículo 2: os investidores que decidirem investir poderão ser impedidos de continuar investindo para ser evitada a concorrência imposta entre as regras do jogo, pelas vantagens e desvantagens obtidas na prática. Vamos repetir mais uma vez o versículo 2. Os investidores que decidirem investir poderão ser impedidos de continuar investindo para ser evitado a concorrência imposta entre as regras do jogo, pelas vantagens e desvantagens obtidas na prática, né? Porque nós somos uma concorrência, né? Que tem muitas vantagens além das outros concorrentes em relação ao investimento, né? Entre as quais a possibilidade da chegada ao novo mundo, passando de forma espetacular pela grande tribulação. Versículo 3. As vantagens dadas na aparência pelos comerciantes que ganham para alimentar a economia externa é feita somente na aparência. Ao ser elevado o movimento e ganho nos negócios, tendo um bom ganho à vista e da mesma forma perda em segredo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 3. As vantagens dadas na aparência pelos comerciantes que ganham para alimentar a economia externa, não é economia interna, é externa, é feita somente na aparência. Ao ser elevado o movimento e ganho nos negócios, tendo um bom ganho à vista e da mesma forma perda em segredo. Então uma coisa tudo pela aparência, né? A vantagem ali e tal, na aparência, mas secretamente, meu amigo, você perde tudo, né? Versículo 4. Sendo iludido pela formação feita pela aparência, e são irresistíveis ao que assim vivem, com o entendimento feito pelo que se vê, e não vê a operação secreta, por isso atua sem qualquer impedimento. Vamos repetir mais uma vez o versículo 4. Sendo iludido pela formação feita pela aparência, e são irresistíveis ao que assim vivem, com o entendimento feito pelo que se vê. É a pessoa que vive de aparência, né, irmão? E não vê a operação secreta. Por isso atua sem qualquer impedimento, né? Porque todos os projetos que hoje acontecem, eles são arquitetados secretamente, né?
Então eles dão uma formação aparentemente boa para iludir, né, as pessoas, né? Tudo isso faz parte da regra do jogo sujo, né? Versículo 5. São convencidos numa firmeza feita pela aparência, não da fé nas boas obras e pelo movimento recente presente, com o efeito produzido para gerar firmeza na consciência. Vamos repetir mais uma vez o versículo 5. São convencidos numa firmeza feita pela aparência, não da fé nas boas obras, ou seja, a fé em Deus, né? E sim pelo momento recente presente, com o efeito produzido para gerar firmeza na consciência, né? Então, aquela aparência que eles apresentam, né, como se desse garantia, mas não dá, porque ali só é uma firmeza aparente, né? Secretamente está toda a sujeira. Versículo 6. Portanto, o investidor que deixar levar pelo formato de um entendimento aparente está incapaz para investir em nossa estrutura, porque seu entendimento está sujeito a ser produzido e reproduzido em período variável. Então, por isso que a gente tem dificuldade para conseguir investidor, né? Aqui, ó, versículo 6. Portanto, o investidor que se deixar levar pelo formato de um entendimento aparente, né, pela produção aparente, né, pela aparência, né, está incapaz para investir em nossa estrutura, porque é pela fé, irmão, né? A aparência é como nuvem, ela vem e passa. Porque seu entendimento está sujeito a ser produzido e reproduzido em período variável, né? Então, se a pessoa se deixa levar pela aparência, eles manipulam, eles produzem uma firmeza na aparência e aí eles conseguem controlar ele através disso, né? Versículo 7. A variação criada para fazer oscilar a mente do investidor de um lado para o outro é especialmente criada para mudar o formato do seu entendimento e recambia seus planos para o próprio objetivo dos controladores. Vamos repetir mais uma vez o versículo 7. A variação criada para fazer oscilar a mente do investidor de um lado para outro, né? Através da aparência, né? Eles produzem uma situação favorável na aparência, depois produzem outra situação desfavorável também na aparência, aí eles conseguem aí fazer com que o investidor oscile de um lado para outro, né? E é especialmente criada para mudar o formato de seu entendimento e recambiar seus planos para o próprio objetivo dos controladores. Porque o investidor que é controlado por concorrente, ele está incapaz de investir, né? Porque ele sempre vai ser um investidor terceirizado, né? Que vai fazer serviço de terceiro, né? Então, e aí eles pode variar, né? De uma hora para outra. É o caso da economia brasileira, né? A economia brasileira, ela é terceirizada por uma economia forasteira, por causa da moeda que está sujeita, né? Aí eles desvalorizam a moeda e controlam toda a economia do país, desvalorizando a moeda. É o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Então, por isso que os investidores brasileiros não têm investido em nossa estrutura, porque eles estão incapazes, porque eles conseguem produzir uma aparência nos investimentos dele e assim controlar ele através da aparência, manipulando ele, né? E aí nunca eles vão investir num trabalho que é firme, que não vai pela aparência, no caso o nosso aqui, né? Então é muito mais fácil um investidor lá de fora investir em nosso trabalho do que o investidor daqui, porque ele tem mais visão, ele tem mais conhecimento, digamos assim, né, sobre a formação aparente. Versículo 8. O controle feito sobre seus negócios é roubado com a criação e produção de momentos instáveis, feito para o dar noção e direção pelo momento aparente. Vamos repetir mais uma vez o versículo 8. O controle feito sobre seus negócios, né? É o caso do brasileiro hoje, né? Hoje o brasileiro está controlado por economia, por investidores forasteiros, né? É roubado com a criação e produção de momento instável, né? Então o que que eles fazem? Eles produzem um começo, né,
para aquelas pessoas que querem vender grão, por exemplo, né? Pelo fato do real se desvalorizar. E aí eles conseguem enganar alguém aqui, né? Para poder desvalorizar a moeda e elevar o preço das coisas, né? E aí ele ferra uma multidão, enganando a meia dúzia, né? Feito para dar noção e direção pelo momento aparente. Então eles conseguem controlar tudo através da aparência, né? Versículo 9. Criado estabilidade no negócio indica ao seu entender algum tipo de mudança que deve ser feita, né? Então ele cria uma estabilidade, né? Aí ele dá um entendimento de que alguma mudança deve ser feita, né? Só que a mudança que eles querem que seja feita não é para eliminar a instabilidade, e sim para manter a estabilidade, porque o controle dele está ali, e indicar outra solução, outro meio, né? Sempre enganando aí, né? É produção de momento instável feito para o dar noção e direção pelo momento aparente, né? Então eles criam tudo isso aí para poder direcionar os investidores e terceirizar ele, né? Versículo 9. Criado instabilidade no negócio indica, ao seu entender, algum tipo de mudança que deve ser feita, desejada pelos cambiadores. Não? Então eles querem que você mude, né? Algum tipo de mudança que deve ser feito, que é desejado, criado, e se o negociante aceitar a mudança em troca da volta da estabilidade, terá o que queres, né? Então eles garantem uma estabilidade, mas ele tem que mudar, né? Mas sempre no controle deles, né? Porque a mudança que eles querem é para você continuar submisso. Versículo 10. Ao ser aceito a estabilidade, terá melhoria nos negócios, porém ainda fica sujeito a ter a volta da instabilidade, caso haja necessidade de usá-las novamente. Sobretudo perante a rejeição da nova estrutura livre que opera abalando o controle cambial. Então, de repente, eles podem dizer assim, ó, a moeda de vocês está desvalorizada, nós vamos valorizar ela, mas só que vocês têm que rejeitar esse trabalho desse rapaz aí, né? Jogar ele no lixo, destruir isso aí, né? De qualquer jeito. Aí os idiotas daqui, né? Que são os investidores terceirizados, vão fazer isso, né? Porque eles sabem que toda a estrutura que pode mudar o país está aqui, né? Nesse trabalho nosso. Versículo 10. Ao ser aceita a estabilidade, terá melhoria nos negócios, porém ainda fica sujeito a ter a volta da instabilidade, né? E aí eles fornecem uma estabilidade, né? Depois que eles conseguem aquilo que eles querem. Mas aí, a hora que eles quiserem voltar à estabilidade, eles voltam de novo à instabilidade, porque está no controle dele, né? Caso há necessidade de usá-las novamente, sobretudo perante a rejeição de nova estrutura livre, no caso, esse trabalho nosso, né? Eles têm que rejeitar e têm que eliminar ela de qualquer jeito, né? Para garantir a estabilidade da moeda, né? Que eles estão prometendo. Que opera abalando o controle cambial, né? Porque essa estabilidade que nós temos aqui, ela não está sujeita ao controle cambial, ou seja, está acima dele, né? Então é um controle que vai tirar toda a autoridade deles, né? De controlar, desvalorizar a moeda e valorizar, né? Versículo 11. Para nós, o problema que nos são criados, numa tentativa de nos fazer mudar de sentido, não lhe surte efeito desejado. São obrigados a sempre estabilizar o negócio dos que lhe estão sujeitos para o motivar a nos perseguir. É isso que eles estão fazendo, né? Sempre, sempre. E os idiotas vão entrar no jogo deles, né? Versículo 11. Para nós, os problemas que nos são criados, numa tentativa de nos fazer mudar de sentido, não lhe surte efeito desejado, né? Então engana muitos aí, mas a mim não, porque eu sei o que eles estão, a intenção deles, né? E são obrigados a sempre instabilizar os negócios, né? Ou seja, desvalorizar a nossa moeda dos que lhe estão sujeitos, para os motivar a nos perseguir. Aí depois, ó, a culpa aí é aquele rapazinho lá. Persegue eles aí, vamos penalizar ele, né? Aí os idiotas vêm, né? Por quê? Porque a formação dele é feita pela aparência. Ele não tem fé em Deus, né? Toda a firmeza dele é feita pelo movimento dos acontecimentos que ele vê. Versículo 12. Atribuindo a nós culpa em nossas dificuldades que são criadas, e que por sua vez é gerada pelos próprios que administram a situação, não por nós que não temos parte com os que controlam, criando dificuldade a outros. Vamos repetir mais uma vez o versículo 12.
atribuindo a nós culpa em suas dificuldades que são criadas e que, por sua vez, é gerada pelos próprios que administram a situação, né? Que é eles, esse controle forasteiro, né? Não por nós que não temos parte com os que controlam, criando dificuldade a outros. Nós não administramos esse tipo de controle, criar dificuldade às pessoas para poder solucionar os nossos problemas, jamais, né? Por que que nós não faz isso? Porque nossa lei é a lei de Deus, irmão. Amar a Deus e amar o seu próximo. Jamais a gente vai entrar num jogo sujo desse aí, né? Que isso aí é odiar seu próximo, é regra satânica. Versículo 13. As vantagens que mostramos ao investidor vêm pelo conhecimento e esclarecimento das dificuldades de solução. E como deve proceder, resistindo à adversidade com êxito. Vamos repetir mais uma vez o versículo 13. As vantagens que mostramos ao investidor, que é você que está do outro lado, né? Vêm pelo conhecimento e esclarecimentos das dificuldades e solução. E como deve proceder, resistindo à adversidade com êxito, né? Porque a adversidade vem, né? Principalmente no início. A gente vai orientar você, só que essa dificuldade ela não vem de nós, não. Ela vem do lado contrário, hein? Nós só temos solução. Versículo 14. E não temos disponível vantagem financeira momentânea a curto prazo, né? Por quê? Porque o investidor, a partir do momento que ele investe, todos os benefícios que ele vai ter vai vir com o mérito dele, né? Não de mim, né? E não temos disponível vantagem financeira momentânea a curto prazo, né? Nós não temos, mas quando for lançar a moeda privada, nós temos, né? A moeda forte para você usar nos negócios, né? Mas a princípio não, porque a gente não tem nenhum terreno ainda para construir a igreja, né? Mas somente informações capazes de dar entendimento convicto e consciente para se obter a conquista. Vamos repetir mais uma vez o versículo 14. E não temos disponível vantagem financeira momentânea a curto prazo, mas somente informações capazes de dar entendimento convicto e consciente para se obter a conquista. Então, irmãos, é isso aí, né? Agora vamos ao 15, né? Versículo 15. Com isso, a conquista é um mérito próprio de quem vencer, e não lhes atribuímos a posse já conquistada por nosso intermédio, senão apenas o direito de conquistar dos atuais posseiros, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 15. Com isso, a conquista é um mérito próprio de quem vencer, de quem investir e vencer, né? E não lhes atribuímos posse já conquistada por nosso intermédio, né? Então, tudo quem vai conseguir é a pessoa que investir, né? Senão apenas o direito de conquistar dos atuais posseiros, né? Você ganha o direito, quando que você ganha o direito? De Deus, quando você observar a lei de Deus. Você ganha o direito de posse, né? E aí depois tem todo o processo de resgate, né? Que não é pela violência, não, por causa do mandamento da lei de Deus, né? Versículo 16. E a conquista vem pela fé e conhecimento atualizado, e obediência ao que deve obedecer, não somente por estar bem informado, porque a conquista de direito de posse e tomar posse na prática após feito o resgate. Vamos repetir mais uma vez o versículo 16. E a conquista vem pela fé em Deus, né? E conhecimento atualizado, né? Não é um conhecimento da Bíblia, esse conhecimento que nós temos aqui que já está atualizado, né? A nova aliança. E obediência ao que deve obedecer, não somente por estar bem informado. Então você não vai ter só que conhecer, você vai ter que obedecer, principalmente, né? Mesmo que você não conheça, mas se você obedecer, você crer, você já está justificado. Porque não há conquista de direito de posse e tomar posse na prática, porque há conquista de direito de posse e tomar posse na prática após feito o resgate. Quando é que vem a conquista de posse, de direito de posse? Quando você passar a obedecer. Obedecer a quem? A mim? Não. A lei de Deus. A lei de Deus. A lei não é minha, é de Deus, né? Após feito o resgate. Aí, a partir do momento que você conquistar o direito de posse, você vai entrar em processo de resgate desses bens, né? Sem uso da violência, né? Porque nós temos a lei de Deus para obedecer. Versículo 17. A firmeza convicta das informações atualizadas é a disposição a obedecer,
Já a fé para resistir ao obediente diante da adversidade, pois não superamos ela para o investidor, mas somente fornecemos informações técnicas para que por si mesmo prevaleça. Vamos repetir mais uma vez o versículo 17. A firmeza convicta das informações atualizada é a disposição em obedecer. Já a fé para persistir obediente diante da adversidade. Então é a obediência diante da adversidade, pois não superamos ela para o investidor. Né? Ou seja, a gente não supera a adversidade para o investidor. Né? Por isso que é um mérito dele, né? Porque ele vai ter que superar isso aí, né? Mas a gente vai informar, mas somente informações. Fornecemos informações técnicas, porque o investidor ele tem que ter uma técnica para superar tudo isso, né? Pela fé, para que ele por si mesmo prevaleça, né? Então é ele que vai vencer, não é eu, né? Por isso que a vitória é um mérito dele, né? E as coisas de Deus é tudo assim, irmão. Ninguém investe, ninguém consegue a salvação para você, você que tem que conseguir. Cristo ele veio para nos garantir salvação fácil, né? Fácil pela fé, né? Que antes não era pela fé, agora é só pela fé. Vocês têm que somente crer, né? Mas quem é que crê? Quem obedece, né? Versículo 18. Não nos limitamos somente a nos organizarmos e planejarmos em tomar posse de bem, mas de fato possuirmos, regido pela lei e direito, pois consta em nossos planos critérios legais para resgate e posse. Vamos repetir mais uma vez o versículo 18. Não nos limitamos somente a nos organizarmos e planejarmos a tomar posse de bens, mas de fato possuirmos. A gente vai possuir mesmo na prática, irmão. Regido pela lei e o direito, pela lei de Deus e através da obediência vem o direito, pois consta em nossos planos critérios legais, né? Que é a lei do amor, irmã, a lei do amor, a tempo e fora de tempo, por resgate e a posse, jamais o ódio, e sim o amor, né? Porque a lei de Deus ela se cumpre no amor, irmão. Versículo 19, não usamos os que nos ouvem apenas para deles tirarmos tempos com palavras e metas que não têm critérios definitivos, porquanto não há resultado prático no que fazemos pelo bom planejamento, que leva em conta os obstáculos e dificuldades e que requer tempos necessários para superá-los, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 19. Não usamos os que nos ouvem, se você que nos ouve, nós não vamos usar você, né? Apenas para dele tirarmos tempo. Ou seja, existe uma utilidade muito grande de você ouvir nossas informações, porque elas são importantíssimas. Com palavras e metas que não têm critérios definidos, né? Nós temos toda uma estrutura pronta, organizada, né? Porquanto não há resultado prático no que fazemos pelo bom planejamento. Porquanto há resultado prático nos planejamentos pelo bom planejamento, que leva em conta os obstáculos e dificuldades, né? Então a gente leva em conta tudo isso, né? Por isso que a gente esclarece para as pessoas tudo, né? A gente não vai apresentar uma coisa fácil, principalmente no início, né? Depois que a gente já tiver avançado um pouco, já fica muito mais fácil, é só no início, né? Só para você ter ideia, desde 2002 que eu apresento esse trabalho, até agora não deu fruto, né? Porque é o começo, né? Mas depois que ele começa a dar fruto, aí ele se desenvolve rapidinho, né? E que requer tempo necessário para superá-los, né? Então por isso que você tem que crer, né? Não tem que se deixar levar pela aparência, porque a aparência é que nem nuvem, ela vem e passa, né? Versículo 20. Além disso, analisamos os limites de capacidade de cada indivíduo e a situação que pode ser gerada por ocasião da chance que nós damos, feita pelos que o controlam. Vamos repetir mais uma vez o versículo 20. Além disso, analisamos os limites e capacidade de cada indivíduo e a situação que pode ser gerada por ocasião da chance que damos, né? Feita pelos que controlam. Versículo 21. Ainda temos tempo e paciência para esperar.
E não usamos a necessidade de atê-las como pretexto de sua obrigação nos aceitar, porém como preferência voluntária de cada um. Vamos repetir mais uma vez o versículo 21. Ainda temos tempo e paciência para esperar. E não usamos a necessidade de tê-las como pretexto de sua obrigação nos aceitar. Você pode ver que hoje nós não temos integrante, pessoa, personagem, né? Ou seja, nós precisamos da matéria humana, nós precisamos, né? Mas mesmo, nem assim nós vamos obrigar você, né? Nós vamos fazer com que você aceite de qualquer maneira. Não, 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 não. E não usamos a necessidade de tê-las, de ter você, né? Como pretexto de sua obrigação nos aceitar. Então você não é obrigado a nos aceitar, não, né? Porque aí depois você vai falar, você me obrigou, e aí? Como é que fica, né? Aí a gente não vai obrigar, a pessoa vem por livre e espontânea vontade. Porém, como preferência voluntária de cada um, né? É porque essa é a regra da lei de Deus, irmão. Não obrigar, porque é uma coisa de Deus, é uma coisa para o bem das pessoas, né? Porque se fosse uma coisa para o mal, eu poderia obrigar, né? Mas não, é para o bem, então eu tenho que ficar tranquilo. Só apresentar meu trabalho e esperar que Deus faça o resto, né? Mesmo porque a obra não é minha, é do Senhor, né? Eu simplesmente sou um instrumento dele, não servo, né? Versículo 22. Temos os ricos e poderosos presentes de Deus a todos os crentes, mas mostra-se como não tendo qualquer valor, para que o que parece ser não seja, e o que ainda não é passe a ser. Vamos repetir mais uma vez o versículo 22. Temos um rico e poderoso presente de Deus a todos os crentes. Ricos é maravilhoso, irmão, né? É coisa muito boa, né? Mas mostra-se como não tendo qualquer valor, né? Por isso que as pessoas não valorizam. Por quê? Porque na aparência ele... Não, isso aí não tem valor nenhum, né? Porque é pela fé, irmão. Você tem que crer, né? É só para os crentes, para os que crêem, né? Para que o que parece ser não seja, e o que ainda não é passe a ser, né? Porque pela fé você vai estabelecer essas promessas, né? Essas bênçãos, esses presentes de Deus, né? Que é coisas maravilosas. E não é coisa pequena não, é uma coisa grande, hein? Versículo 23. Ainda não temos domínio sobre o grupo de pessoas para que através de nossos personagens possamos produzir com as suas obras o que já planejamos. Por isso nossos planos ainda não se realizaram. Vamos repetir mais uma vez o versículo 23. Ainda não temos domínio sobre o grupo de pessoas, ou seja, nós não temos personagem ainda desenvolvendo todo esse projeto da lei de Deus, né? Para que através de nossos personagens possamos produzir com as suas obras o que já planejamos, né? Então ainda não há fruto, irmão. Igual essas igrejas que estão cheias de membros aí e os frutos que ele dá é fruto maligno, né? É já produzindo fruto, mas é fruto maligno que produz mal, que amaldiçoa a humanidade, né? Então nós não temos ainda personagem, né? Produzindo aquilo que nos foi orientado para passar para esses personagens, né? Por isso nossos planos ainda não se realizaram, né? Não realizou nada ainda, né? O projeto ainda está tentamos desenvolver, né? Através dos personagens que poderá aceitar e passar a obedecer à lei de Deus. Versículo 24. E se ainda não há prática naquilo que desejamos, precipitem a optar quem julga-nos pelo que fazemos, a qual ainda não temos obra na prática, para que sejamos julgados por ela. Versículo 24, repetindo. E se ainda não há prática naquilo que desejamos, precipitem optar quem julga-nos pelo que fazemos, a qual ainda não temos obra na prática, para que sejamos julgados por ela, né? Não há obra ainda porque não há personagem ainda, irmão, né? Não há pessoas ainda desenvolvendo todo essas linhas, essas regras de obediência, né? Versículo 25. Ainda não começamos a edificar nosso edifício, apenas estamos arquitetando o desenho técnico estrutural e o acabamento das obras. Estamos convocando, selecionando os obreiros para iniciar a obra do Senhor. Maravilha, né, irmão? Mais uma vez o versículo 25. Ainda não começamos a edificar nosso edifício, né? Apenas estamos arquitetando o desenho técnico estrutural e o acabamento da obra. Estamos convocando, selecionando os obreiros para iniciar a obra do Senhor, né?
Então quem vai fazer a obra do Senhor não é eu, é os obreiros, né? É aqueles varões, aqueles eleitos de Deus que aceitar esse trabalho maravilhoso. Não. Então, irmão, a gente vai ficar aqui na metade, né? Aí depois a gente vai concluir o resto. Esse assunto maravilhoso, né, irmão? Muito bom esse assunto, né? Então, irmão, mais um assunto aí a gente leu. Espero que vocês possam tirar proveito, né? Todas essas maravilhas aí. Agradeço a todos aí em nome de Jesus. Amém.